estamos de volta, tá bom? Novamente dizendo, estamos com o atual secretário de Comércio da cidade de São Vicente, né? O secretário Guilherme Guzzi, que está à frente da pasta municipal aqui de comércio, e ele que tem desenvolvido esse trabalho, e a gente passamos há pouco, ele que tem recebido esse legado, esse boom da cidade, do comércio, que se deu aí na gestão do atual ministro, Márcio França, quando prefeito na cidade de São Vicente. E a gente disse há pouco que você tem encontrado, acredito que algumas dificuldades dentro também desse sistema para poder movimentar essa grande engrenagem que é o comércio da cidade de São Vicente, sendo que, né, a cidade é dividida meio que em 3 polos, né? Existe aquela região do Japuí, existe aqui a parte central e a área continental, né? Então, você acaba cuidando da pasta dentro dessa área, e eu vejo, assim, o comércio em São Vicente, uma demanda grande, né? A cidade é conhecida hoje pelo seu comércio, apesar de ter um turismo pujante, né? Agora deu uma caída, mas tende a retomar com força agora, mas o comércio sempre se manteve, né? E eu acredito que é um desafio muito grande, mas eu sei que você articula muito bem com o atual ministro, né? E também com o deputado Caio França e com alguns deputados também que acabam orbitando ao redor da cidade, e eu acredito que isso também facilita a sua gestão, né? Porque você tem acesso a essas pessoas e você consegue aí, através delas, trazer essa luz para o comércio vicentino. Sim, com certeza, Bispo. Essa proximidade de todos esses personagens que você falou facilitam muito a nossa vida pela entrada, né, tanto no Estado, na União e no município. Acho que esse é um dos trunfos aí da gestão do atual prefeito, de ter conseguido unir a classe política para que a gente tenha harmonia, e aí essa proximidade que a gente tem facilitado muito nossa caminhada aí à frente do comércio. Bacana. A gente citou há pouco a respeito de uma rua em específico em São Paulo, que é a Rua Conde Sazeda. Essa rua, ela fica no centro do Brás, em São Paulo, e é uma rua que só tem artigos evangélicos, né? Então, o estado inteiro de São Paulo se move para essa via, né? As pessoas que são oriundas desta fé. E a gente sente uma dificuldade aqui quando se trata de São Vicente, porque a gente tinha uma livraria, na verdade 2, e ambas fecharam, né, que vendiam artigos evangélicos, e hoje me parece que na área têxtil a gente só tem uma loja no shopping de São Vicente, que é a Celestial, mas eu acho que é muito pouco para o número de evangélicos que se tem na cidade. Então, eu queria saber se você tem algum projeto específico para este nicho, né, junto à sua secretaria, o pessoal de planejamento, para esse desenvolvimento da própria cidade dentro dessa área, para que não haja necessidade das pessoas se deslocarem da cidade de São Vicente e até o centro de São Paulo, ou outras cidades adjacentes aqui, para buscar esse tipo de mecanismo, sendo que São Vicente já foi potentora desses artigos aqui na cidade. Então, qual o seu pensamento quanto a esse nicho evangélico em específico? Eu vou ampliar um pouco a questão. A gente pode falar do evangélico, do setor evangélico, mas eu acho que ele se assimila muito com outros nichos, né? Então, eu acho que minha leitura, e óbvio que a gente está aprofundando um pouco mais isso, sobre as questões do comércio da cidade, é que após a pandemia, a gente teve uma nova forma, uma nova relação de consumo das pessoas, né? Então, pelo uso exacerbado de internet, as pessoas passaram a utilizar muito mais esse meio, né? E trazendo uma competitividade muito maior com essas lojas de rua. Então, essa é uma das leituras que eu faço em relação a você disse, não, 2 lojas fechadas. Então a gente teve todo um período estressante de pandemia, do qual muitos empresários não conseguiram suportar ali, né? Muitos sobreviveram, muitos lutaram lá e estão abertos até hoje, mas muita gente sentiu muita dificuldade nesse período de manter ali o seu equilíbrio financeiro nesse período. E aliado a isso, no retorno da pandemia, por conta do uso de tecnologia ao longo desses praticamente 2 anos de exclusão, não foi exclusão total social, mas a gente teve limitações, né, de trânsito, né,
principalmente dentro desse comércio. Então, eu acho que hoje existe um novo hábito de consumo que compete com qualquer tipo de comércio de rua que existe na cidade, né? Então, os desafios, eles são grandes nesse sentido. Então, assim, hoje você tem uma concorrência de internet, você tem a questão, e com a diminuição da demanda, a gente tem uma dificuldade maior das pessoas manterem um ponto físico, né? E a gente tem trabalhado nesse sentido, né? E, por exemplo, uma das conquistas lá do nosso mandato, a gente conseguiu fazer a Feira do Empreendedor, trazendo formação para o empreendedor vicentino. Então, acho que esses são caminhos, né? E a gente tem que pensar caminhos para que a gente possa tanto trazer formação para o empreendedor da cidade, quanto trazer desburocratização e melhorar ali a questão de atração das empresas. E a gente tem feito isso bastante também no nosso mandato. Esse é um dos focos, né? A gente está lá trabalhando na questão da regulamentação do baixo risco, né, da Lei de Liberdade Econômica, o que classifica lá, acho que são mais de 6 mil quinais da não necessidade da emissão do alvará por serem empresas empresas de configuração de baixo risco, né? Então isso impulsiona a abertura de novas empresas. Eu acho que o prefeito Caio Amado também foi muito sábio na questão da revitalização dos espaços, né? Então ele tem feito lá a revitalização da aula do Gonzaguinha, agora aprovou verba Haddad lá para a Biquinha, né, dos doces, e também para a questão da Martim Afonso ali, né, das novas coberturas e da revitalização das calçadas, que torna o lugar mais atrativo para que o consumidor venha. Importante citar até essa região ali da orla da praia, né, porque ali também se existia um comércio, né, naquela região, né, antigamente, onde hoje é a Igreja Bola de Neve, né, ali era um shopping anteriormente, e a Biquinha dos Doces ali, ela ficou por muito tempo ociosa, fechada, teve algumas dificuldades, alguns entraves. E a orla da praia, ali elas tinham os quiosques, né, e eram todos reformados, né, e agora eu vi que estão fazendo uma reformulação ali na região, né, existem alguns projetos que estão em andamento ali. E eu queria saber de você, porque assim, você move uma engrenagem muito pesada, que é a engrenagem de comércio da cidade, e você tem 3 polos distintos, né, como a gente disse há pouco, Japuí, a área continental, a área mais central. Como é que você faz para poder mover elos de ligação com esses 3 pontos, para que haja um equilíbrio, né, junto aos comércios de cada região, fomentando, dando condição a esses comerciantes para poderem desenvolver, né, os seus comércios, e de que forma você tem atuado, que a gente tem identificado junto ao centro da cidade, algumas pessoas, né, acredito que são comércios informais, né, pessoas que estão ali meio que na ilegalidade, porque não tem uma loja física, não tem uma estrutura física, e fica, às vezes, à frente de alguns comércios, e também você encontra uma dificuldade com os moradores de rua, que ficam, né, junto aos restaurantes, então, tudo isso, nessa somatória de situações, eu acredito que gere alguns entraves aos comerciantes, e acredito que tenha chegado a você muitas queixas quanto a isso, né? Então, de que forma você está atuando dentro desse composto aí que a gente tem passado para você? A questão dos moradores de rua, ele é mais relacionado à assistência social, e eu acho que é um problema, na verdade, hoje no Brasil inteiro, né? Então, eles têm aumentado muito o pessoal em situação de rua, e a gente não tem tanto contato direto com isso, a não ser trazer as queixas do comerciante e fazer ali algum tipo de cobrança e levar os problemas para que a secretaria que cuida disso em questão, que é a Secretaria de Assistência Social. Dos ambulantes ilegais, a gente realmente, eles cresceu muito ali, existe um organismo vivo, e a gente tem feito ações, por exemplo, nas últimas 3 semanas a gente tem feito ações diárias na tentativa de combate, isso sempre em conjunto também com a Polícia Militar e a GCM, né? Então, agora recentemente a gente tem feito algumas reuniões para tentar fazer um alinhamento do novo formato, mas, como você mesmo disse, não é uma coisa fácil de combater, porque eles têm uma organização ali muito
Enfim, eles são organizados, já estão ali bastante tempo, não é de agora que isso foi criado, mas a gente tem feito bastante enfrentamento com as ferramentas lá da Secretaria, junto com a GCM e a Polícia Militar. A gente percebe que algumas ruas, principalmente centrais, elas estão passando por uma reformulação, né? E acredito que isso também traga algum dano, né, a princípio, né, aos comerciantes locais, porque muitas vezes tem as suas lojas interrompidas, né, e ali o maquinário pesado que às vezes se move, e essas coisas são feitas diuturnamente, né, porque parece que não para, de manhã, tarde, noite, madrugada, é o processo que está acontecendo para essa revitalização ali de centro da cidade, né? E de que forma, né? Porque assim, quando acontece esse tipo de entrave junto às lojas, essas vias principais, automaticamente cai as rendas desses lojistas, né? Porque você acaba interferindo ali de alguma forma no dia a dia desses lojistas. E de que forma a Secretaria de Comércio tem buscado ações para facilitar a condição desses lojistas, né? Tendo em vista que eles são pagadores de impostos, tem N situações que tem que prestar junto à União aí, e de que forma vocês têm facilitado, como secretário, olhado isso de uma forma clínica, para facilitar esses comerciantes contra esses momentâneos transtornos que estão acontecendo numa parte da cidade. Essa obra ela é tocada pela Secretaria de Urbanismo e ela, apesar de parecer que ela é dioturnamente, houve toda uma preocupação de que ela fosse feita de forma modular, para que não parasse o comércio e também para que não gerasse um transtorno todo de uma vez só, enfim, óbvio que não tem como a gente fazer uma obra desse porte e gerar transtorno nenhum, mas é aquele negócio, às vezes dá um passo atrás para dar 3, 4 na frente, né? E eu tenho certeza que depois que ela estiver finalizada, vai ter uma recompensa muito grande em relação a ter um espaço mais bonito, com as pessoas com vontade de frequentar e com o aumento do volume de vendas, né? Então, eu acho que a questão do que a gente fez foi ter orquestrado junto com a Secretaria de Urbanismo para que pudesse fazer isso de forma modular. Então, primeiro fizeram os telhados, aí eles fazem um trecho de calçada, depois outro trecho de calçada, depois vão para a parte da questão do asfaltamento e tal. Então, apesar de gerar transtorno, a gente tentou trabalhar para que isso fosse feito, para que se gerasse o menor transtorno possível. Até foi paralisado lá no final do ano, que é o pico de vendas, durante o Natal, o Ano Novo, ali, a época de final de ano, novembro, que o pessoal ganha 13º, houve um tempo de paralisação dessa obra para que não gerasse transtornos em picos de venda. Então, óbvio que a gente sabe que esse tipo de obra gera transtorno, sempre vai gerar, mas a gente também acredita que o resultado dessa obra, posteriormente, depois que ela estiver concluída, vai ser muito positivo para o comerciante. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito feliz com o resultado dela lá. Bacana. Agora, trazendo para um outro nicho, ao longo da campanha do atual presidente da República, o nosso vice-presidente, né, que compõe também o quadro diretório do PSB nacional, né, o senhor Geraldo Alckmin, ele tinha um discurso e ele era muito incisivo, né, dizendo que traria, né, emprego na veia, é o que ele sempre dizia, emprego na veia, né? E a gente sabe que o PSB ele articula nacionalmente, mas a estrutura dorsal do PSB ela passa por São Paulo e abrange São Vicente, né? E PSB que você compõe também, você faz parte, né, ali do diretório municipal do PSB, né? Você tem um bom relacionamento com o deputado estadual Caio França e também com o ministro Márcio França, e você também, através do próprio ministro, tem uma proximidade, uma ponte de ligação ao vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin, né? E esse discurso, né, do emprego na veia, e que ele tanto falava ao longo da campanha, isso está para surgir em São Vicente, isso vai respingar em São Vicente, né? Você acredita que dentro dessa área de comércio vicentino, vocês estão se preparando para um boom no comércio, para que as pessoas de fato consigam
muitas delas o seu primeiro emprego, e em especial, né, a gente batalha aí por esse nicho evangélico, porque existem alguns setores da sociedade que se mobilizam, né? A Desaf, ela tem um setor ali do LGBTQIA+, né? E essas pessoas ali, elas têm ali um primeiro emprego, são as primeiras informações, são pessoas ali excelentes, a qual a gente tem amizade também, mas a gente, por lado de cá também, pelo âmbito evangélico, a gente precisa ter uma participação, e hoje eu vejo até a nível de Câmara Municipal uma carência dessa bandeira. Eu falava muito com o deputado Caio França a respeito, de se ter essa legitimidade, né, de alguém que lute pela causa quanto a esse nicho em específico. Então, qual o seu pensamento quanto para São Vicente, para esse boom, né, dentro do comércio de vicentino, sendo que o comércio de vicentino é o mais pujante do litoral, né? O litoral hoje observa o comércio de São Vicente e tem se tornado uma temática aqui. Olha, Bispo, a gente entende que o comércio crescendo, a gente atraindo indústria e empresas para a cidade, a gente naturalmente atrai mais vagas de emprego. E para isso, como eu te disse, a gente está trabalhando na desburocratização da abertura de empresa, né? Então, isso é uma das coisas que aumenta a quantidade de empresa na cidade, né? Então, a gente está, por exemplo, essa semana a gente vai soltar o Alvará Digital. Só isso a gente ganha 4 ou 5 dias na questão da abertura de empresas na cidade. A gente está trabalhando na automação da viabilidade, que antes demorava até 2 dias para ser aprovado uma viabilidade de uma empresa, a gente vai ter tempo de praticamente 1 minuto para ser aprovado. A gente está digitalizando todos os processos da secretaria para que você não tenha que tramitar mais processo físico. A gente também, através até da abertura do ministro Márcio França quando ministro, e agora com a continuidade do ministro Márcio Filho, né, do ministro Silvio Filho, né, através do presidente Pomini da Autoridade Portuária, a gente iniciou conversas para incluir São Vicente dentro da poligonal do Porto, né? E o que é a poligonal? A poligonal, ela são as áreas de posse da autoridade portuária que fazem parte do Porto Organizado de Santos. Então, quando você inclui terras de São Vicente dentro da poligonal, elas passam a fazer parte da gestão da autoridade portuária, que insere aquilo no planejamento do porto. Então, com isso, a gente tende a ter empresas portuárias dentro da cidade de São Vicente, gerando ISS, emprego, arrecadação, né? Então, são coisas que, às vezes, é que nem plantar tâmara, né? Quem planta tâmara não come tâmara, né? Porque a tâmara demora muito tempo para ser colhida. Mas a gente está trabalhando muito firme em ações que a gente possa ter frutos no longo prazo, né? Porque a gente tem ações de curto, médio e longo prazo, a gente tem que olhar para tudo, mas é muito importante que a gente plante ações que façam a gente mudar de patamar. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tem o comércio pujante, mas como é que a gente atrai indústrias para cá? Como é que a gente traz? A gente é rico em área, como é que a gente faz isso ser produtivo? Então, com essa oportunidade que foi lançada lá atrás pelo ministro Márcio França, e agora com a continuidade do ministro Silvio Filho e a sensibilidade lá do Pomini de não alterar isso no planejamento ali do que a gente está fazendo, pode ser que a gente conquiste um espaço muito, muito interessante dentro desse Porto Organizado de Santos, que vai passar a ser o Porto Organizado da Baixada Santista ali a partir do momento que a gente fizer parte, né? Óbvio que o Guarujá já faz parte, outras cidades já fazem parte. Então, eu acho que essas são ações que tendem a fazer com que se gere mais emprego dentro da cidade. Eu entendo isso. No caso, o Guilherme, assim, principalmente a área portuária, ela tem toda uma logística, um sistema mecânico, né? E aí eu não sei como é que é feito a parceria, se há possibilidades, porque há tempo atrás a gente tinha muitas parcerias junto à cidade, e eu digo isso tempo atrás, no tempo do Márcio ainda, e se trazia Senai, Senac, né, para dar essa iniciação a essas pessoas, até para o primeiro emprego, porque hoje nós perdemos, de certa forma, a antiga COSIPA, que era os Minas Mecânica, né, e ali mais de cerca de 35 mil a 45 mil pessoas
transitavam no polo, né? Porque a Cosipa ela tinha um polo, e o polo industrial de Cubatão acabou se perdendo, né? Agora parece que só trabalha boa parte com a parte portuária ali naquela região. Então ficou muita gente, né, na informalidade, desempregado, e eu acredito que o que trouxe também um respiro foi o MEI, né? O MEI acabou gerando condição para que as pessoas começassem os seus comércios, né? E as suas tentativas. Mas eu queria saber de você que tipo de ação vocês estão planejando, né, em relação portuária, para qualificar as pessoas, até mesmo quanto ao primeiro emprego, né? Se virão escolas técnicas, se haverá parceria com o Senai, com o Senac, qual tipo de pensamento a Secretaria está desenvolvendo com a sua equipe de planejamento, para que, quando, de fato, o cavalo passar, a gente possa selar, né? Porque, às vezes, a São Vicente fica muito para trás em algumas iniciativas, né? Então, hoje, vocês já estão conseguindo vislumbrar essa situação do Porto de Santos, mas a gente precisa ter uma mão de obra qualificada. E para que isso aconteça, a gente precisa estar tentando trazer algumas escolas técnicas para a cidade, né? E algumas empresas parceiras, para que a gente possa desenvolver essas tarefas dentro da cidade e gerando assim um emprego também, principalmente o primeiro emprego para essa juventude, tendo em vista que o Márcio França, quando governador, ele tinha criado aquele GEPOM, né? Era um grupo de patrulheiros que saíam do exército, ficavam ali junto à praia, mas quando assumiu o anterior governador do estado, isso acabou cessando. Eu pensei que retornaria agora com o atual governador do estado, mas não está acontecendo. Mas se São Vicente pode ter uma iniciativa como essa, de repente resgatar por conta, né, colocar essa juventude com o primeiro emprego, porque você tira alguns jovens da ociosidade, dando a eles condição, né, que é uma coisa que o Márcio sempre batia em tese, dando condição para essa pessoa ter o seu primeiro emprego e já começar a sua carreira profissional. Olha, Bispo, essa, apesar de não ser uma atribuição da minha secretaria, né, porque isso vai mais para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a Secretaria de Trabalho e Renda, né, eu posso falar um pouquinho. E a gente tem até, inclusive, uma conquista do nosso amigo deputado Márcio França, junto com o ministro, prefeito Caio Amado, de terem articulado para trazer o Instituto Federal para cá. Né? Então, dentro dessas ações de formação, a gente já tem uma coisa muito legal, que é um instituto a nível federal que assim não deixa a desejar para nenhuma faculdade e universidade do país. Então acho que isso é uma das coisas que está acontecendo em linha do que você está falando, que vão trazer capacitação para o cidadão, para esse jovem vicentino poder ser inserido nesse mercado de trabalho. Eu sei que a Juliana, que é muito competente, a Juliana Santana, de Desenvolvimento Econômico, ela está fazendo muito contato com empresas, enfim, instituições de ensino que tem correlação com atividades portuárias. Eu não vou te saber detalhadamente o que ela está perseguindo nisso, e a gente tem ampliado a conversa. Agora a gente recentemente procurou o Sebrae também para falar um pouco em relação à formação, e principalmente voltado para esse comércio ambulante, para qualificar esse comerciante, para poder dar formação para ele, e para que ele possa elevar o nível de serviço dele, que ele possa refletir isso em vendas e arrecadação, e para poder ter seu sustento. Então, eu não vou saber exatamente te especificar quais são os pontos de contato que eles estão fazendo, mas eu sei que está existindo uma movimentação nesse sentido, e eu sei que a gente tem uma grande conquista, que é o Instituto Federal, aí, que foi uma briga recente para que a gente pudesse ser contemplado com uma das 100 unidades que vão ser abertas em todo o país. Bacana. A gente fala a respeito disso porque é uma engrenagem que se move, né? O comércio depende de renda. Se a população não tem renda, não há comércio. E para que a população tenha renda, tem que ter emprego. E para que tenha emprego, tem que ter formação, né? É uma escala. E dentro desse aspecto, a gente viu que algumas empresas conseguiram desenvolver, algumas empresas conseguiram passar por toda aquela tempestade que nós vivemos, né? Mundialmente, né? E conseguiram passar.
Entre elas, parece que o mercado ali na Frei Gaspar foi inaugurado há pouco tempo. CRIO, né? CRIO, né? A rede CRIO, a rede também de McDonald's parece que também está ampliando na cidade. Abriu tem algumas, ali no Jockey, ali próximo do... Tem algumas empresas que estão do Atacadão. Se aproximando da cidade, né? E eu acredito que isso seja também o aceno da Secretaria de Comércio, que está facilitando essas empresas, né, atacadistas, a se aproximarem da cidade, tendo em vista, como você disse, né, a vastidão que tem, principalmente na área continental, a ser explorada ali, né, acesso para empresas e para muita coisa. Então, eu acredito que será possível trazer muito mais empresas aqui para a cidade, fomentando assim emprego e renda, né, que é o grande objetivo, né, que a gente labuta a cada dia, para a gente conseguir dar, principalmente aos jovens, né, essa iniciativa do primeiro emprego, porque, como a gente disse há pouco, você tirando esse jovem da ociosidade, você consegue travar ali, estancar muitos problemas à frente. Então, sendo assim, Guilherme, qual tipo de ação, né, a Secretaria de Comércio vem planejando, né, para esse término de gestão que está terminando agora, né? E eu acredito que vocês já estão se preparando, né? Vocês têm uma agenda ali catalogada dos meses do ano, né? Mas principalmente para o final do ano, que eu acredito que vocês já se antecipam, né? Porque quem se lança chega primeiro, né? Então, eu acredito que assim, o ano passado vocês tiveram algumas dificuldades, até porque estavam retomando algumas coisas na cidade, mas agora com essa equipe de planejamento, eu acredito que há já um fôlego maior, até por conta também das próprias emendas dos deputados que têm entrado, facilitado algumas transformações na cidade. Turismo e renda vai ser gerado, né? Vou começar a ver esse aspecto do turismo na cidade, isso vai trazer renda para a cidade e também vai impulsionar o comércio, né? Seria importante até ter o nosso amigo Paulo da Associação do Comércio, por isso que a gente até trabalhou em cima dessas perguntas, justamente por isso, né? Qual a expectativa do comerciante? Ele que está mais próximo ali, que poderia ser o porta-voz dos comerciantes, a expectativa do comércio para esse ano, né, que se iniciou, a gente está beirando aí já próximo ao meio do ano, para o final do ano, o segundo semestre do ano, né? Qual a expectativa? Mas eu quero saber qual a sua expectativa para esse segundo semestre deste ano que nós estamos passando agora. Como eu disse, né, Bispo, a gente agora está num momento de desburocratização dos processos, tanto para abertura quanto para renovação de alvará. Isso envolve diversas coisas, ele não é simples, porque você tem que revisar legislação, você tem que baixar decreto, tem que fazer projeto de lei, então tem uma série de coisas que a gente está para apresentar para o prefeito, para a gente caminhar, né? Então, assim, a gente tem a questão da automação da viabilidade, digitalização dos processos, alvará digital, a gente está fazendo revisão de processos internos para que eles sejam ágeis, né? Então, tem coisa que às vezes um processo vem daqui, depois ele vai para outra pessoa, depois ele volta para a mesma, e a gente está fazendo com que ele não faça mais esse percurso. Então, isso são coisas que dão trabalho, mas que se gera ganhos muito grandes. A gente está fazendo a revisão do Código Tributário, né? Então a gente está ali com algumas coisas que a gente entende que afastam o empresário, que são nocivas, a gente está tentando propor ali a revisão, e a gente está apostando muito nessa questão da poligonal e trabalhando muito junto ali com a autoridade portuária para que isso aconteça, né? Aí tem outros projetos que a gente está iniciando, por exemplo, a questão da reorganização dos ambulantes, né? A gente está lá com uma ideia de montar um projeto delimitando que tipo de ambulante pode, quantos podem em cada lugar, determinar ali uma especificação de carrinhos, mas isso não é uma coisa que a gente talvez vai conseguir fazer para a virada do ano, né? A gente sabe que uma época eleitoral, às vezes ela é um pouco ingrata, porque as coisas ficam um pouco mais travadas de serem feitas. Então, a gente está finalizando esse processo de desburocratização, a gente quer reduzir o tempo de abertura de empresa, a gente quer facilitar para que o empresário não tenha mais ali aquelas dificuldades do dia a dia, para ficar, né, assim, às vezes
tem coisa que a gente muda uma regra e a vida do empresário ela simplesmente flui. Então a gente está apostando nisso, na desburocratização e na questão da atração de empresas grandes para a cidade, né, através da revisão do plano diretor. A gente propôs bastante coisa nessa alteração que teve no plano diretor para desbloquear algumas áreas ali que a gente entendia que como produtivas. E é isso, é tratar o comerciante bem, né? A gente tentar trazer iniciativas de formação para o comerciante, né? A gente falou de formação para o jovem, para que ele seja inserido no mercado, mas a gente trouxe lá uma feira, mesmo com pouco tempo e sendo difícil, às vezes, você trazer verba de ministério, tá? Só que a gente conseguiu viabilizar um espaço formativo com gente muito legal, junto com o Senac, agora junto, no mesmo tempo lá do aniversário da cidade, da encenação, e foi muito legal. A gente espera que no próximo ano a gente consiga fazer algo maior. Então, são essas coisas que a gente está fazendo. A gente está há pouco tempo na pasta, né? A gente, toda vez que a gente chega num lugar, a gente precisa se apropriar, entender, estudar, detectar o que tem de fraqueza e de oportunidade. Então, a gente fez isso nos primeiros meses e logo também já desenhou alguma coisa que a gente pudesse fazer até o término da eleição, né? Porque a gente sabe que eleição é isso. A gente começa um ciclo e se inicia o outro. Que eu ia falar com você a respeito até dessa feira que você desenvolveu, né, junto com o seu secretariado ali, anexa ao aniversário da cidade, né? Então, quer dizer, são 2 mega eventos que aconteceram simultaneamente ali na Biquinha, e eu acho que acabou sendo um pouco ofuscado, talvez por falta até de mais informação, porque foi uma coisa muito importante até para o desenvolvimento da cidade, para as pessoas que trabalham dentro do comércio, dentro dessa área de logística, né, da cidade. Então, eu acho que ali faltou um pouco de foco de luz referente a esse trabalho. Eu acredito que a data tenha sido um pouco ingrata, mas foi o que veio na mão, então teve que acontecer e veio e chegou. E eu acredito que as coisas estão surgindo muito assim. Então, você pegou uma pasta que você teve que desenvolver algumas coisas foram deteriorando, né, a nível de passado, e essa surge a minha pergunta, porque assim, você começa a se planejar, e agora, né, meio que acalmou a poeira, você começa a criar um prognóstico sobre algumas coisas, mas aí vem a eleição, né? E caso não haja reeleição, aí tudo aquilo que é planejado acaba sendo deteriorado, né, ou desativado. Então, às vezes, se torna muito ingrato a não reeleição, né? A gente vê nesse aspecto, porque a pessoa não consegue dar continuidade num trabalho que se inicia, porque você pegou, né, uma neblina, você pegou muitas dificuldades, e agora que você está começando a vislumbrar uma direção, né, tomando de fato posse da sua equipe, conhecendo, né, o interno, o organismo dessa sua pasta, aí de repente surge a eleição, algumas coisas vão mudando. Como é que você vê esse processo? Você acredita que a reeleição é benéfica nesse aspecto que você trabalha dentro da sua pasta? Olha, eu acho que a reeleição ela é boa se existe um bom mandato, né? Então, assim, sempre que existe um bom mandato, é importante que se haja manutenção dele para que as coisas deem continuidade. Eu era da iniciativa privada e hoje eu tenho um pouco mais de realidade em relação ao tempo da coisa pública. Então, assim, por conta da quantidade de olhares e a necessidade de prestação de conta para o público e de tudo que regulamenta, o tempo da iniciativa pública ele é um pouco diferente da iniciativa privada. Você tem a sua empresa, se você decidir contratar, descontratar, gastar o seu recurso de forma equivocada ou não, ele é da responsabilidade sua, você pode fazer. Quando o recurso é do povo, então você tem uma vigilância maior sobre aquilo, e isso faz com que as coisas elas tenham um tempo um pouco mais moroso. Não é que tem que ser moroso, mas assim, ele é um pouco mais lento do que o privado, né? Então eu acho que sim, é importante a manutenção do mandato, porque eu vejo que tem coisas que estão sendo feitas que estão sendo importantes para a cidade, né? A gente tem um grupo político unido, a gente tem muita coisa legal acontecendo na cidade, é uma cidade complexa. Eu acho que essa cidade, toda vez que as pessoas brigam na classe política, a cidade perde, né? Eu acho que assim, é uma cidade que a gente precisa se
entrar no mesmo nível das nossas vizinhas e começar a olhar de igual para igual, e essa união ela é sempre muito importante. Então, eu entendo que sim, a continuidade é importante. No meu mandato, eu tenho trabalhado em cima de coisas, porque quando eu montei, eu falo, cara, falta 1 ano e meio para a eleição, como é que eu vou fazer coisas que elas se perpetuem, né? Eu tenho muita dificuldade em fazer coisa de qualquer jeito, de simplesmente jogar a fumaça para baixo do tapete, ali a poeira para baixo do tapete. Então, por isso que eu tenho trabalhado muito na questão da organização interna da secretaria. Isso, amanhã, quando eu sair, ninguém vai poder desmantelar. Se desmantelar, vai ter que ser um homem-bomba, né? Pegar lá e bum, explodir tudo. Eu quero que tudo dê errado. Então, assim, são coisas que não muitas vezes elas são visíveis, mas eu estou trabalhando em cima delas porque eu sei que elas são perpétuas, né? Então seria muito mais fácil eu estar contando uma história bonita sobre algo que dá muito mais olhar, mas assim, eu tenho certeza que a comunidade contábil, dos empresários, eles vão lá na frente e vão sentir, pode nem correlacionar a mim, porque eu não tenho essa vaidade, mas eu tive essa dificuldade quando eu estava à frente da empresa, que é da minha família aqui na cidade, e foi através dessa dor que eu pude reproduzir o que eu estou fazendo lá dentro. Então, eu acho que se eu estiver lá ou não estiver lá, o que eu fiz não vai ser perdido. Isso é uma certeza que eu tenho, porque existe um processo da Poligonal em andamento. Se alguém um dia, amanhã, assumir, vai pegar esse andamento, vai colher os louros. Existe uma equipe toda engajada em mudar procedimentos internos, em fazer um procedimento de auditoria um pouco mais gentil, que seja mais no sentido de instruir, não punir. A gente trabalhou muita coisa legal ao longo desse ano, principalmente na parte interna da secretaria. A respeito até disso, Guilherme, que você citou, você trabalhou no setor privado, partiu a trabalhar no setor público. E no setor privado, a gente tem um contato muito mais direto, muito mais dinâmico, né? As coisas se solucionam com muito mais facilidade, porque a resposta é muito mais direta. No setor público, a gente encontra vários gatilhos, né? São vários entraves, né? Essa parte documental, que acaba sendo uma exigência, mesmo sendo digitalizada, acaba se gerando uma certa morosidade para que aconteça o desenvolvimento em alguns aspectos. E eu sei que a gente trabalha agora como um contrarrelógio, né? Nós temos aí a festa dos 500 anos, né? E aí eu não sei se foi uma expertise do nosso atual prefeito, que ele acenou, né, aos deputados, Caio França, a Solange, ao Coimbra, ao Paulo Júnior, e ele conseguiu trazer todo mundo ali, aproximar, e através muito também da liderança do Caio França, ele conseguiu anexar esses demais deputados para que ele conseguisse, de certa forma, governar, né? Eu sinto que o governo do Caio Amado acontece com muito mais suavidade do que aconteceu no governo Pedro Gouveia, né? O governo Pedro Gouveia se tinha muito ataque da oposição naquele momento, mas desde o princípio do governo Caio Amado, a gente não sente que a oposição é robusta, né? Tendo em vista que a atual deputada Solange Freitas ela teve 70 mil votos, ele teve 80 mil votos, uma diferença de 10 mil votos na cidade, então poderia ser uma pressão muito maior, mas ele conseguiu contornar essas coisas, né? E aí eu acredito que isso venha muito de encontro a essa situação do próprio planejamento para os 500 anos da cidade, né? Essas transições que hão de ocorrer, né? Junto à cidade, e eu acredito que através disso, dessa união de forças, né, a cidade vai conseguir um boom, eu acredito, porque vai começar, já está, né, surgindo verbas de diversos lados, né, diversos mandatos, então eu acredito que esse governo seja o governo que mais consegue verba pública, né, até por conta dessa articulação, e aí a gente tem aí esse mentor, que é o Caio França, né, que está junto ali com o Caio Amado, e essa dupla parece estar dando certo, né? Os dois ali estão nesse toque de bola e através também do atual ministro, Márcio França, isso facilita muito a vida do atual prefeito na cidade de São Vicente. O que você pensa disso? Eu acho que, além da habilidade de colocar, de
colocar todo mundo junto, né, que o prefeito ali, o grupo do prefeito teve, eu acho que também tem um entendimento de todo mundo que São Vicente não cabe espaço para a gente jogar contra, né? Porque, de certa forma, quando você faz oposição, e aqui eu vejo que na cidade, muitas vezes a oposição, ela é uma oposição por fazer, né? A pessoa simplesmente tem que detratar o que a outra pessoa faz. Isso acaba trazendo a gente para um nível inferior, né? Então, eu acho que todo mundo, com o amor que tem pela cidade, tem esse entendimento hoje que a cidade precisa ser alavancada. Seja lá quem for quem esteja como prefeito, a gente precisa dar a mão e fazer com que ela chegue no patamar que ela merece. Ali a primeira do Brasil, a gente tem uma história riquíssima, pouco contada, que praticamente foi esquecida nos últimos anos, né? Eu acho que eu lembro que quando o Márcio também teve algo muito parecido na questão do resgate da história da nossa cidade. Então a gente tem um potencial enorme e eu vejo que todo mundo tem esse entendimento de que a cidade precisa se alavancar, ela precisa entrar no patamar que ela merece. Então eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que é um prefeito e um grupo de prefeito com habilidade de colocar todo mundo junto, mas eu acho que todo esse pessoal político que você falou, esses deputados, eles têm algo em comum, que é um carinho e amor pela cidade e a vontade de fazer com que esse lugar ele entre no patamar que ele merece. Não sei te dizer quais foram os motivos de fazer a gente não ter dado a continuidade da grandeza que a gente tinha lá no passado recente. Eu escuto meu pai falando que vinha de São Paulo para mim para São Vicente, que São Vicente era demais e que aqui era o que tinha de melhor, e em algum momento isso se perdeu. Eu acho que hoje todo mundo é responsável o suficiente para entender que seja lá quem seja o prefeito, a gente precisa estar de mão dada e fazer com que a cidade esteja à frente de qualquer vaidade política que exista, né? Entendo. Hoje, você sendo o atual líder do comércio, né, podemos dizer assim, como secretário, essa mudança da rodoviária no município, você acredita que vai facilitar o comércio da cidade? Isso aproxima mais a rodoviária do centro? Ou você acha que é um equívoco, que deveria ter ido para algum outro lugar? A nível de logística para o comércio, você acredita que isso traz um benefício? Olha, eu falando como munícipe, eu achei sensacional a ideia, né? Quando eu vi que tinham colocado a rodoviária aproximada ao centro da cidade, eu achei muito bom. Eu sou muito a favor de trazer, porque assim, o centro ele precisa ter vida, ele precisa ter gente andando. Então é importante que você tenha uma universidade no meio do centro, que você tenha, enfim, tudo que você puder trazer de movimento, de equipamento, que complemente com o comércio, impulsiona o comércio da cidade, né? Então, eu acho que ficou muito bem posicionada, era uma praça muito apagada, a gente tinha lá problemas com moradores de rua, com usuários de drogas e a luz do dia. Guilherme, acredito que tenha sido muito acertada a questão da rodoviária naquele local. E não só ela, né? Assim, a gente está trabalhando lá, o prefeito está trabalhando para a questão da privatização lá do mercado municipal, para ele voltar a ter vida. Então, assim, todo esse percurso, ele tende a trazer uma movimentação que vai ser benéfica para o comerciante, né? Então, acho que às vezes o pessoal fica, poxa, mas as coisas estão acontecendo. A hora que isso tiver revitalizado, a hora que esses espaços que estão sendo propostos estiverem em movimento, naturalmente a gente vai ter uma volta de vida, né? Nesse espaço que já não tinha mais tanto. E aquele espaço que hoje é a antiga Santa Marina, né? A fábrica de vidro, aquela região que foi desativada, de que forma que aquilo vai andar, se vai ficar da forma que está. E outra coisa que eu ia perguntar para você, eu não sei se cabe a pergunta, mas antigamente nós tínhamos alguns clubes na cidade, né? O Centro Hípico, Esporte Clube Beira-Mar, o Tumeru estava bem ativo, o Praia Clube, né? Então a gente tinha uma série de clubes na cidade que também motivavam comércio, emprego, renda, famílias. E eu vejo que com o tempo isso aí foi deteriorando, foi se perdendo, e hoje a gente, a nível de centro de São Vicente, nós só ficamos com o Tumiaru, né? Os demais foram desativados, e hoje permanece o Clube Náutico Beira-Mar no Japuí e o Tumiaru no Japuí, mas eu não sei quanto a frequência, hoje, talvez pela própria distância, né? A logística da cidade dificulta um pouco
né? Se há pensamento, aí eu acho que aí é uma junção, né, das secretarias, principalmente de Cultura e Turismo, de trazer alguns clubes para a cidade, né? Hoje a gente está muito refém do clube do golfe, né? E assim, no demais diminuiu muito, né? Então, qual é a expectativa para poder fomentar isso junto à cidade? Olha, clube, o Bispo, eu acho que a gente tem uma dificuldade em relação ao hábito, né? O clube, ele era um grande evento lá atrás. Eu lembro que minha mãe e meu pai, eles esperavam o fim de semana para que a gente fosse ao clube encontrar as pessoas, né? Então, hoje a gente vive num mundo um pouco diferente, as pessoas têm hábitos diferentes, né? A questão da internet, e a gente tem se distanciado um pouco dessa questão um pouco mais social, se você reparar, né? A gente tem condomínios com piscinas acopladas, as pessoas estão saindo um pouco desse hábito de conviver em um espaço comum, o que eu lamento muito, porque eu tenho excelentes lembranças de quando meu pai me levava no clube e a quantidade de amigos que a gente fazia e os momentos incríveis que a gente tinha, né? Então, eu acho que tem um pouco de relação com a tecnologia, a questão da dificuldade dos clubes se manterem também, né? Hoje, tá muito caro para você manter um equipamento do tamanho que geralmente é um clube, e com essa ausência de demanda, muitos deles têm muita dificuldade de acabar sobrevivendo. Você vê que lá o Tomiaru, ele voltou para a parte de esportiva, então eles exploram a parte de esportes ali dentro como se fosse uma academia ali, né? Então, assim, eles acharam Acoplaram um restaurante, um novo significado para a subsistência, só que eles têm um lugar privilegiado que é o centro. Então, assim, você bota um restaurante num local para alugar no centro, o cara aluga lá e consegue dar giro naquilo, né? Então, eu acho que clube a gente tem essa dificuldade, uma ausência de áreas grandes. Eu percebi, assim, uma tentativa de retomada, né, do atual prefeito Caio Amado, quanto ao Ilha-Poxa Clube, né, a Noites do Mar do Sul foi iniciada aí esse ano, né, e acredito que ele deva ter a expectativa de tempos áureos, né, o Ilha-Poxa é um dos clubes mais conhecidos do Brasil, né, e na época das Noites do Mar do Sul vinha gente de todo lugar do país e fora dele, né? Então se tornou um grande marco da cidade e por muito tempo ficou aí apagado, e me parece que ele fez esboço de reiniciar essa trajetória. Você acredita que é pensamento dele retomar algumas atividades quanto a clube na cidade, para isso fomentar turismo, lazer, cultura, esporte também na própria cidade, e automaticamente acelerar também o comércio, né? Porque tudo gira em torno dessa engrenagem. É importante lembrar que os clubes eles têm gestão privada, né? Então, assim, eles dependem muito ali da gestão do próprio clube para dar início a essas iniciativas. Então, acho que o Mares do Sul, ela foi uma iniciativa do próprio clube que foi impulsionada ali, ou ela teve o apoio da prefeitura, acho que através do secretário Bonavides de turismo, né? E sim, é uma festa tradicional, eu tenho grandes lembranças do Mares do Sul, e acho que tudo que o poder público puder fazer para dar visibilidade e fomentar, a gente sempre vai fazer, né? Mas a gente não consegue interferir nessa gestão dos clubes privados, mas eu tenho certeza que existe uma proximidade muito grande, uma conversa muito grande, principalmente dessas secretarias que têm mais convergência com esse tipo de evento, né? Então, no caso, você falou há pouco que São Vicente tem muitas áreas a serem exploradas, até por sua dimensão, é uma ilha gigante, né? São Vicente é uma ilha gigante. E você acredita que a gente pode iniciar com alguns clubes públicos, né? Levantado pela estrutura da própria prefeitura, fomentando ali a condição até para esses jovens com parceria esporte, cultura, né? E a gente ter esse local, principalmente o nicho evangélico, a gente sente, quanto ao evangélico, dificuldades, né, de espaço público, tendo visto que os tambores fizeram aquela passarela do samba, né, ali e tal, e São Vicente, principalmente para o nicho evangélico, a gente não consegue identificar clubes de acesso, né, para a gente poder promover vigílias e alguns eventos, né, extra-igreja, né, a gente tem muita dificuldade quanto a isso.
Então, eu acredito que seria muito benéfico a gente tentar analisar, quanto ao governo, a possibilidade de buscar esses espaços e criar um espaço público, um clube público, para que as pessoas de menos posse, de menos renda, possam ter acesso também. Qual o seu pensamento quanto a isso, Guilherme? Eu acho muito legal. Vale lembrar que o prefeito Caio Amado vai inaugurar aí a Praça da Bíblia, né? E é um espaço pensado para esse nicho, né? Então, tem um projeto lá que eu tive acesso recentemente muito bonito para que tenha lá um espaço para que o pessoal das igrejas possam frequentar. E eu vejo que tem muitos convênios com espaços onde fornecem atividades. Eu acho que a questão é trazer as propostas e, de repente, as ideias para que isso possa ser debatido e, se fizer sentido, com certeza, eu acho uma coisa muito interessante. Acho que tudo que traz convívio, atividade para a molecada praticar esporte, que dê, enfim, que traga saúde e alegria para as pessoas, ele com certeza será um espaço muito bacana de se ter. Bacana você falar a respeito até desse espaço público, né, que vai ser a Praça da Bíblia, porque, na verdade, foi uma pauta que eu levei ao prefeito, anteriormente havia levado ao deputado Caio França, né, porque a Praça da Bíblia ficava ali na subida da Antônio Emerick, né, era mais conhecido como a Praça da Banca, né, de jornal, que tinha um monte de prancha de surf, era ali a Praça da Bíblia. Então, era um lugar muito pequeno, né, e até de um acesso, de certa forma, difícil para as igrejas, e esquecido também. E nós levamos essa demanda ao deputado Caio França, e posteriormente levamos ao prefeito junto ao conselho de pastores da cidade. E o atual vereador Jatobá, junto com Paulo Júnior, né, deputado também, acabou se interessando pela ideia, né, que a gente teve da revitalização da praça e a mudança de local, né, e acabou o deputado Paulo Júnior dando seguimento a isso, e vai ser em breve inaugurado, né? Inclusive até falei com o prefeito a respeito disso. Vai, prefeito, não esqueça que a ideia é nossa, pelo menos nos convida para a inauguração, né? Então fica um recadinho aí ao prefeito Caio Amado, né? Não esquecer da gente na inauguração, né? Lembrar que a ideia foi nossa. Mas o importante é que vai acontecer. Foi o que eu falei até para o deputado Caio França e para o deputado Paulo Júnior, que não importa quem faça, desde que seja feito. É um benefício para a cidade, para a posteridade, é um marco para a cidade. E eu acredito que também dentro desse aspecto, Guilherme, o povo evangélico acaba sendo muito esquecido, quanto até a nível de comércio, porque, assim, hoje, se um jovem evangélico tem uma namorada, quer ir para algum local, não existe um segmento, uma lanchonete evangélica, um point evangélico, e os pais, assim, acabam ficando preocupados, né? O filho sai, às vezes vai para algum local que acaba tendo alguns transtornos, algum problema. Então, assim, a família evangélica é uma família muito tradicional, assim, é muito protetora. Então, acaba se gerando uma dificuldade para o jovem evangélico, porque acaba sendo igreja, casa, casa, igreja. Aí começa a trabalhar igreja, casa, trabalho, igreja. Então, assim, não consegue quebrar esse ciclo. Por quê? Porque não existe um atrativo, não existe, no caso, um local apropriado para que os jovens possam estar. E foi justamente até a pauta que eu tratei com o prefeito, quanto à Praça da Bíblia, né? Porque aí seria um point, né, ali, para que os jovens possam estar fazendo seus louvores, possam estar interagindo entre eles e até ali sendo um espaço mais restrito a eles. Mas você acredita que a gente pode conseguir uma lanchonete gospel para a cidade? Você está à frente da pasta, você tem que buscar isso aí para a cidade, filho. Traga os investidores aí da igreja que a gente dá um jeito, bispo, não tem problema não. Eu acho que tudo é válido, se tem demanda, eu acho que tem espaço, né? Então, acho que o povo evangélico, o público evangélico tem crescido muito, né? A gente vê aí a crescente das igrejas
em suas inúmeras e diferentes linhas. E acho que sim, faz sentido. Vamos buscar um investidor aí, o Bispo, para atender essa tua ideia. Até porque eu sei que o evangélico tem, por princípio, ou honrar as suas contribuições, né? São pagadores de impostos. Então, como a gente disse há pouco, tem deveres, mas também tem direitos, e a gente precisa buscar viabilizar isto, né? Mas sempre levantar uma bandeira organizada, né? Eu acho que muita coisa não acontece, Guilherme, até eu estive conversando com alguns pastores, porque isso acaba não chegando, de fato, às pessoas que podem decidir. Então, assim, às vezes o povo evangélico acaba não se organizando nessa temática, e o prefeito, que é o mandatário da cidade, às vezes acaba não chegando ao conhecimento dele determinadas necessidades. Então, eu acho que o povo evangélico precisa se unir nesse aspecto e buscar, né, dentro daquilo que eles entendem ser propício, né, para esse segmento, buscar essa demanda, mas fazer com que a voz deles seja pronunciada e possa alcançar, né, as pessoas que de fato foram eleitas para realizar, né, que são representantes do povo, né? Então, assim, quando você coloca os seus representantes ali, eles têm que ser o seu porta-voz, né? E aí, quando eu falo isso, me refiro à Câmara Municipal, que deveria ser, né, esse ponto de ligação, esse elo de ligação, em específico aos vereadores evangélicos, que na realidade são 2 hoje, e alguns simpatizantes da fé, né, que a gente tem bastante gente lá, mas essa interlocução acaba sendo falha, porque não chega na ponta da lança aquilo que realmente o povo evangélico quer por direito. Então, hoje a gente tem aberto esse espaço, tem tentado trazer pessoas aqui para fazer ecoar essa voz, está entendendo? Então, a gente trouxe hoje você aqui e para nós é uma honra receber o secretário, e eu sei que você tem uma demanda muito grande, prazer é tem meu, muitos compromissos, né? Agenda e muita coisa, mas você achou um espaço na sua agenda para nos honrar aqui, então a gente fica grato a você, mas aí vai também esse nosso pensamento, né? Aqueles que deveriam estar fiscalizando o poder público quanto a vereadores e levando essa demanda, né, ao prefeito para que essas coisas possam ser elaboradas, né? Então a gente faz votos de que nessa próxima gestão realmente aconteça essas interlocuções, né? E fica até um alerta para os vereadores, né, hoje empossados, né, aqueles que pretendem permanecer na Câmara Municipal, lembrar que o evangélico também vota, né? O voto do evangélico também é importante, então que lembrem do povo evangélico também com bastante carinho, né? E o evangélico deseja o bem a todos, é o princípio da fé, né? Essa cumplicidade com todos, mas a gente precisa buscar o nosso espaço. Eu dizia ao deputado que, conforme vê a encenação, um dos primeiros marcos quando desce as caravelas é a cruz vazia que é fincada na praia, né? Então significa que o evangelho chegou primeiro. E eu digo, se o evangelho chegou primeiro, cadê a honra, né, do povo evangélico? Então a gente precisa estar tentando resgatar essas coisas e de fato fazer a nossa voz ser ouvida. Então eu preciso muito da sua ajuda também dentro disso, viu, eu não tenho dúvida que o prefeito ele é uma pessoa muito sensível com o povo evangélico, né? Eu tenho recebido muitas autorizações para eventos na praça, e teve até um evento grande agora recente da Bola de Neve, e a gente sempre recebe os pedidos com muito entusiasmo e com muito carinho. Então, tanto da parte dele como da minha, contem com a gente. Acho que as igrejas elas fazem um bem à humanidade, né? E é importante que elas estejam de pé e seguindo seu trabalho para que nossa caminhada aqui seja mais leve. Até por isso, assim, ao longo do próprio processo eleitoral das últimas eleições, a gente escolheu o PSB por ser um órgão moderador. Eu acho que esse é o papel da igreja. A igreja deveria ser moderada,
né? A igreja não é esquerda, a igreja não é direita, né? Eu falo que as pessoas, Jesus não estava nem na esquerda nem na direita, Jesus era a cruz do meio, né? Então, acho que o papel da igreja ela é ser pacificadora, um órgão moderador, e assim eu vejo o PSB. É o partido do PSB, eu entendo a pessoa hoje do deputado Caio França e também do atual presidente, né, que é o Alexandre, que também é secretário de Cultura, né? Também tem elaborado um bom trabalho ali. Esse diálogo, né, esse acesso, né, e sempre tentando convencer as pessoas conforme ao diálogo, à conversa, às ideias, no campo das ideias, né? Então, acho que essa é a importância do PSB e por isso a gente achou por bem, no momento, estar junto ao PSB, né? Por conta dessa facilidade de poder conversar, se fazer ouvir. Então, eu acho que o evangélico deveria também pensar nesse sentido, e houve essa polarização, né, esquerda, direita, Bolsonaro e Lula, e a igreja acabou padecendo muito. Eu digo para as pessoas que a igreja, na verdade, ela não foi criada para ser política, né? Quando tentaram fazer Jesus político, Guilherme, Jesus disse: meu reino não é desse mundo. E aí, a partir disso, começaram a perseguir Jesus, porque ele não quis ser político. Então, eu acho que toda vez que a igreja assumiu a política, a igreja ela já ostentou a política no tempo de Constantino, e a igreja deixou de ser igreja, ela começou a perseguir as pessoas, queimava em fogueiras e matava as pessoas. Então, eu acho que a igreja ela tem que ser esse órgão moderador, mas ela precisa também exigir direitos, né? Está ali lutando por esse nicho, e eu acho importante o envolvimento do povo evangélico com a política, mas não no sentido extremista, né? Mas até pelos seus líderes evangélicos, seus pastores evangélicos, que são pessoas que lidam com um nicho de pessoas ali, que tem a sua liderança, né? Então, que busque isso de uma forma moderadora, né? E cordial, né? A gente transitou muito bem no governo passado, junto ao Pedro Gouveia, a gente conseguiu também muitos acessos, um grande amigo, se tornou uma pessoa muito boa, né, para lidar, uma pessoa excepcional. E hoje também a gente tem conseguido essa facilidade também de acesso com o atual prefeito, Caio Amado, né, que também sempre foi cordial, sempre também veio também no sentido do diálogo, e eu acho que esse é o papel da igreja, né, ser moderadora quanto a isso, né, e tentar somar, porque o papel da igreja é tentar trazer a melhora para a cidade, porque os seus componentes, né, da igreja fazem parte também do município, né? Então, essa é a nossa preocupação, por isso que nós temos tentado, em tempos, nortear alguém, né? E hoje a gente escolheu você justamente por esse acesso que você sempre me deu. É uma das coisas que eu até comento com algumas pessoas, Guilherme, que você é um cara que não necessita de agenda. Eu vou lá, o Guilherme está aí, você me atende, vamos tomar um café, conversa um pouco, olha, agora tem uma reunião, tem que correr, você vai. Mas você sempre se mostrou prestativo ali desde o primeiro dia que você assumiu a cadeira à frente da pasta de comércio, né, até o dia de hoje, né, como foi hoje, você interrompeu algumas coisas para poder nos atender. Então, me deporto a você com carinho, tá bom? Espero que, de fato, você permaneça à frente da pasta. Eu acho que aquilo que é bom, que está bem, não deve ser movido, né? Então, eu entendo aí que você tem prestado um bom serviço, tem tentado se preocupar com o desenvolvimento do comércio vicentino, tem buscado parcerias aí, como você disse há pouco, a respeito do Porto de Santos, né? Esses entraves, vi que você teve que ir para Brasília, você teve que ir para... O povo, às vezes, não dimensiona o trabalho que cuidar de uma pasta no município da cidade de São Vicente. Então, acredito que a sua família
ela deve tá muito feliz, né, em saber que você tem galgado isso e você tem se tornado um exemplo para muita gente, tá bom? Então, fico feliz aí por você. Agradeço tuas palavras de carinho e acho que é um pouco da minha característica, né? E se eu vou estar ou não vou estar, aí se é a vontade de Deus, o que for melhor para o município. E, enfim, eu sou uma ferramenta. Eu acho que eu quero entrar. Eu entrei com muitos amigos, quero sair com muito mais do que eu tive. Então, eu sempre tento tratar todo mundo como eu gostaria de ser tratado. Então, acho que tudo é consequência de trabalho e se for esse desafio, será agarrado com muito a trabalho afinco, mas se forem outros virão e eu não me prendo muito nessa expectativa, né? No público você sabe que às vezes as coisas acontecem de um jeito que não segue uma ordem da meritocracia, mas eu não me preocupo muito com isso, trabalho todo dia, trato todo mundo com carinho e com a humildade de saber que é temporário, né? Porque acho que quando a gente pisa numa posição dessa que a gente acha que é melhor que alguém, eu só sou ferramenta, né? Eu só tô ali, mas amanhã eu tô de volta, a minha responsabilidade é a mesma como munícipe, é a mesma que eu vou estar numa pasta na pasta que for, né? Então, acho que é isso. Obrigado pela oportunidade de falar, sempre um prazer falar com você, ver tua garra e tua luta, tanto pela frente do povo evangélico, que você sempre traz isso com você nas suas palavras, quanto também enfim, pela parceria aí, enfim. Obrigado aí por tudo aí, pela oportunidade. Não, bacana. A gente está chegando aí, se aproximando ao final da nossa transmissão, tá bom? Quero desejar a todos aí a bênção do Senhor, que você possa curtir, compartilhar, comentar. Deixa o seu comentário aí, né, para a gente, que a gente vai estar depois pontuando aí. Se inscreva no canal, que é muito importante. À medida que você vai se inscrevendo, essa rede, né, vai se aproximando a outras pessoas e elas vão tomando ciência também do que norteia, né, o povo evangélico. Então, a gente vai orbitando ao redor do sistema público para tornar de fato público, né? Quero agradecer aí também a estada do nosso presbítero Wellington, que hoje ele veio com a ferramenta quebrada ali, que meio travou tudo, mas deixa as suas considerações aí, presbítero Wellington. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, secretário, prazer estar aqui com o senhor. E é isso aí, galera. Um monte de gente aqui acionando, entrando no debate, te colocando contra a parede aqui, mas foi bênção. Se inscrevam no canal, gente, não percam tempo. Como o Bispo acabou de dizer, é um portal para muitas outras pessoas. Trazer, não só para o evangelho, mas trazer o conhecimento afinco do que o nosso prefeito está fazendo na nossa cidade, nosso secretário, entre outros, tá bom, gente? Uma boa tarde, uma boa noite a todos e até a próxima. É isso aí, gente. Agora você apanhe seu copo com água, nós vamos fazer oração, que de fato a gente vem fazendo aqui, né? Porque a Bíblia diz que a oração da fé, ela sarará o doente. E se ele tiver cometido pecado, lhe será perdoado. Eu gosto desse texto porque, em específico, ele diz a oração da fé. E a fé é oriunda a qualquer pessoa. Independe de cargo, independe de posição, independe de credo, cor, raça, depende de qualquer coisa. Ela é acessível. Então a gente diz a oração da fé. E Jesus disse: se credes no teu coração e no teu coração não duvidardes, mas credes, será feito. Então eu convido você que está em casa a orar conosco. Hoje é um programa atípico, a gente vai estar sempre pontuando algumas coisas para nortear, mas sempre envolto a nossa fé. Porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais esta tarde, princípio de noite. Que a tua bênção, meu Pai, alcance aos ouvintes, aqueles que estão, meu Pai, conosco nessa transmissão, meu Pai, nessas redes amigas, meu Pai, da internet. Deus Todo-Poderoso, visita cada lar representado, cada família. Meu Pai, nós pedimos, meu Pai, por esta cidade, e em especial São Vicente, meu Pai, porque aqui começou o Brasil. Ó Deus, tudo começou aqui. Então, meu Pai, que aqui, de fato,
comece a prosperidade esta nação, a bênção esta nação. Tua palavra diz, meu Pai, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então a Ti tributamos a honra, a glória e o louvor. Meu Pai, que o Senhor consagre este copo com água, esta pessoa que beber desta água seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água. É isso aí, gente. Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Lembrando aí, tá bom, que esse é o órgão divulgador da Igreja Evangélica Vinde a Vida. Cito a rua Antônio Militão de Azevedo, número 5, esquina do Fórum da cidade de São Vicente. Nossos cultos, quartas, sextas e domingo. Quarta e sexta às 20 horas e domingo às 19 horas, tá bom? Espero você ali próximo ao fórum, uma palavra dinâmica. Deus tem bênção para a sua vida, tá bom? Se agarre na fé, Deus é com você, em nome de Jesus.